Então, continuando a nossa aula de pontuação, apenas retomando aqui alguns aspectos, constitui erro grave usar a vírgula entre termos que mantêm estreita ligação sintática, sujeito e verbo, já vimos isso. Um outro caso de exceção, uma outra especificidade do uso de vírgulas, e aqui vale um pouco de bom senso, porque não é uma regra direta, é uma regra que pede um pouco de compreensão, que é o seguinte: quando nós temos um sujeito muito extenso, admite-se que nós separemos com vírgula o sujeito do nosso predicado, ou o sujeito do verbo. Vejam que eu estou chamando de sujeito extenso. Os ministros do Estado escolhidos para comporem a comissão e os secretários de governo encarregados de supervisionar o andamento das obras devem comparecer à reunião do próximo dia 15. Então vejam que o nosso sujeito ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 elementos. Então, o nosso sujeito é composto por 21 elementos morfológicos. Então, o que diz a regra-mãe? Não deve se separar sujeito de verbo. Qual que é uma outra exceção que sendo trazida? Caso o nosso sujeito seja muito grande, e quando eu falo grande, eu estou querendo dizer muito grande, porque eu uma vez dei aula disso aqui e coloquei numa prova um sujeito com 4 elementos. O aluno foi e separou ele do verbo, então não é o caso. Professor, mas já que não tem 4 não é muito, 21 é muito, então é sempre 21? Não existe isso na gramática. A gramática não prevê um número, não há nenhum direcionamento de nenhuma academia, de nenhuma comissão linguística para direcionar isso. O que eu, Rafael, recomendo? A partir do 8º elemento, você já pode virgular. Tá? Por que o 8º? Porque até o 7º você tem aí 3 termos principais, os meninos, as meninas e os rapazes, e aí 3 termos periféricos. 3 principais e 4 periféricos, ou 4 adjuntos adnominais, né? Aí considerando que os artigos farão esse papel. Os meninos, as moças e não sei quem, então você tem aí essa diferença. Então tome um pouco de cuidado, tá? Mas aí vale sempre o bom senso. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula separa estruturas já portadoras de vírgulas internas. É também usado em lugar da vírgula para dar ênfase ao que se quer dizer. Por exemplo, as leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas. Mesmo em caso de dúvida, portanto, elas devem ser respeitadas. Então, observem que orações, estruturas, tópico-frasais que já possuem vírgula interna, quando agregados entre si, nós usaremos ponto e vírgula para separá-los. 2 pontos. Introduzir citação direta e marcar enunciado de diálogo. Como afirmou o filósofo, numa citação direta, porque lembre-se, na aula de redação, você virou com a professora Elaine ou comigo, ou com a professora Denise, que a citação indireta não pede 2 pontos. Como afirmou o filósofo, todos reclamam reformas, mas ninguém se quer reformar. Então, esses 2 pontos aqui marcam o início de uma citação direta. Um outro papel é marcando enunciados de diálogo. Encerrado o discurso, o ministro perguntou: foi bom o pronunciamento? Sem dúvida, todos parecem ter gostado. Então, 2 pontos marcam a fala do ministro, 2 pontos marcam a fala do outro interlocutor. O ponto de interrogação, como a gente percebe no próprio nome, ele é utilizado para marcar o final de uma frase interrogativa direta. Por que essa informação é importante? Porque nós temos na língua portuguesa interrogações diretas e interrogações indiretas. As interrogações indiretas são marcadas com ponto final, ao passo que as interrogações diretas são marcadas com ponto final. Não cabe ponto de interrogação em estruturas interrogativas indiretas, em geral em títulos, o que é linguagem oficial, porque a inflação não baixa. Então vejam, porque a inflação não baixa é uma interrogação indireta e, obviamente, não cabe ponto de interrogação. O ponto de exclamação é utilizado para indicar surpresa, espanto, admiração, súplica. Seu uso oficial na redação fica geralmente restrito aos discursos e às peças de retórica. Eu, quando dou aula de redação, aqueles que são meus alunos de redação sabem que eu sempre digo: existe um ponto proibido em dissertação argumentativa, que é a exclamação. Por quê? A exclamação ela está muito próxima da fala, da oralidade. A exclamação está muito próxima de um comportamento coloquial da língua. Então, a minha recomendação é que não use. Se for usar, só nesse caso. Discurso e peça de retórica. Por mais que a dissertação seja um ambiente de convencimento de retórica, não cabe nele o ponto de exclamação. Com o nosso trabalho, chegaremos lá. Então, claro, se você estiver fazendo nesse caso aqui, ó,
dois pontos, uma citação direta. Citou, como afirmou o filósofo, como afirmou o filósofo, todos reclamam reformas, mas ninguém se quer reformar. Se na citação original ele não usa isso com ponto, usa com exclamação, você usa sem peso na consciência. Agora, fora isso, não é recomendado. Então, as principais funções da pontuação é essa. E uma última informação que eu queria trazer é o seguinte, ainda sobre a vírgula, uma questão ainda sobre a vírgula. A vírgula, ela é utilizada para marcar elementos sintaticamente idênticos. Porque, professor, o senhor falou que não pode separar sujeito, verbo, complementos. Aqui, ó, sujeito, verbo, complemento. O senhor disse que a vírgula aqui é proibitiva e a vírgula, isolando esses termos acessórios, é permitida. E aí vem uma pergunta. E se ocorre isso aqui, ó? Sujeito, sujeito, complemento, complemento. Se eu tenho essa situação, se eu dobro um desses elementos, observem, quando eu tenho lá a frase, fui à feira e comprei mamão, banana, melancia e abacaxi, eu tenho termos morfologicamente idênticos. Sintaticamente idênticos, perdão, termos sintaticamente idênticos. Se eu falo, fui à feira e comprei mamão, melão, melancia, sei lá, mamão, melão, melancia, abacaxi, essas frutas todas fazem papel de objeto direto do verbo comprar. Então, na transliteração disso, na grafia fica, fui à feira e comprei, dois pontos, mamão, vírgula, melão, vírgula, melancia e abacaxi. Por quê? Porque, qual estrutura eu tenho? Fui à feira e comprei, eu tenho sujeito oculto, mais verbo, mais complemento 1, complemento 2, complemento 3, complemento 4. Observe aqui no quadro a seguinte estrutura. Quando você fala, fui à feira e comprei, fui, sujeito oculto escondido no verbo. Verbo ir no pretérito. Eu fui à feira e comprei mamão, melancia, banana e abacaxi, eu estou quadruplicando, eu tenho 4 complementos. Então, o que eu vou fazer? Mamão, melancia, banana e abacaxi. Porque a última vírgula eu vou substituir pela conjunção aditiva. Caso eu tenha elementos sintaticamente iguais, eu vou isolar entre vírgula. Ok? Eu posso fazer entre vírgula. Se são só dois, não é necessário, não é isso? Rafael e Adriano trabalham no supermóvel. Então, eu tenho 2 sujeitos. Agora, Rafael, Adriano e Gisele, eu tenho 3 sujeitos. Então, Rafael, vírgula, Adriano e Gisele. Trabalho no supermódulos e na escola pública. Então, não precisa que eu tenha conjunção aditiva. Agora, se eu tenho mais de um complemento, complemento 1, complemento 2, complemento 3. Sujeito 1, sujeito 2, sujeito 3. Rafael, vírgula, Adriano e Gisele, conjunção aditiva, trabalham no supermódulos, complemento 1, vírgula, na escola municipal e na escola federal. Queira Deus, né, que nós passemos um dia. Então, aqui uma conjunção aditiva fazendo esse papel. Então, cuidado, porque a vírgula, isso parece fórmula de física, né? Mas a vírgula, ela isola elementos sintaticamente idênticos. Lembrem-se desse exemplo do fui à feira, porque parece infantil, mas ajuda a fixar. Fui à feira e comprei banana, melão, melancia, abacaxi. Sujeito oculto, elipse desencial, verbo ir no pretérito. Mamão, vírgula, melancia, vírgula, banana e abacaxi. Uma última informação para encerrar a aula na vírgula, que aparece muito em redação, é o uso disso aqui. Etc. Porque todo mundo usa errado. Chega a dar dó ver vocês utilizando isso na prova. Primeiro que dissertação não é lugar de etc. Se você não sabe citar, não cita. Melhor que não faça. Porque tem gente que fala, o Brasil tem muitos problemas. Violência, pobreza, desigualdade, etc. Não usa. Cita aquilo que você sabe. Ou cita 2. Para que fazer um processo de citação extenso? Como que vocês fazem isso aqui? O Brasil tem muitos problemas. Pobreza. X1. Violência. X2. Desigualdade. Vírgula e etc. Olha, isso aqui é um tiro na cabeça. Isso aqui é morte certa, isso aqui é morte súbita. Por quê? Etc. é um termo latino que significa et continue. É uma abreviação dessa expressão latim. Et continue. Et continue significa e continua. Quando você está fazendo esse processo aqui, olha a imbecilidade que você faz. Vírgula e, na ideia de adição, você faz vírgula,
vírgula, e você está usando aqui mais um et, vírgula. Você tem uma vírgula depois da outra. Então, para usar o etc., não usa vírgula antes dele, nem usa conjunção aditiva. Se quiser usar, e não deve usar na dissertação, não é papel de dissertação, não cabe em dissertação argumentativa, etc. Mas quando quiser usar no Facebook, no Twitter, no Instagram, na vida, você não vai colocar vírgula nenhuma. O Brasil tem muitos problemas. Pobreza, desigualdade, educação, etc. Nada estará entre o último elemento supracitado e o etc. Então, não cabe aqui nem e, nem vírgula. Isso não deve ser utilizado. Caso seja utilizado, é um erro grave à gramática, ok? Então, antes do etc., não se usa nada, a não ser o último elemento citado. Tá bem, senhores? Qualquer dúvida, vocês sinalizem. Nós vamos, na semana que vem, dedicar uma aula inteira à resolução de exercícios. Na live da semana, resolveremos exercícios dos temas anteriores. E na semana que vem, toda a aula de exercícios de pontuação com questões do Colégio Naval e da EPICAR. Tranquilo? Quaisquer dúvidas, sinalizem, deixem os nomes nos comentários e assistam a próxima aula. Um grande abraço.